Olá, seja bem-vindo ao meu canal no YouTube. Aqui você vai encontrar vídeos sobre temas como fé, esperança, amor, oração, milagres e muito mais. Eu sou um apaixonado pela palavra de Jeová e quero compartilhar com vocês reflexões, experiências e aprendizados. Meu objetivo é inspirar você a viver uma vida mais plena, feliz e conectada com o Criador. Espero que você goste do meu conteúdo e que ele possa te ajudar a crescer espiritualmente. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar o que achou dos vídeos. Que Jeová te abençoe. Há muito tempo atrás, uma pessoa aflita escreveu de forma poética: Meu coração está angustiado dentro de mim, e os horrores da morte me dominam. O medo e o tremor me sobrevêm, e um calafrio se apodera de mim. Eu digo: quem me dera ter asas como a pomba? Eu sairia voando e moraria num lugar seguro. Fugiria para bem longe, longe da fúria do vento, longe da tempestade. Sentiu a aflição nessas palavras? Elas foram escritas por Davi num momento muito difícil de sua vida. E, pela vontade de Deus, elas se tornaram parte da Bíblia, Salmo capítulo 55. Certamente, todos nós aqui, irmãos e amigos que nos visitam, já tivemos ou estamos tendo sentimentos iguais aos de Davi. Nesses últimos dias, que segundo a Bíblia são tempos críticos, tempos difíceis de suportar, nós precisamos enfrentar oposição, perseguição, problemas na família, doenças físicas, doenças emocionais, dificuldades econômicas, morte de pessoas queridas, diversos acontecimentos que nos pegam de surpresa e mudam a nossa vida de repente. Mas, mesmo diante de tantos problemas, em toda a terra, as testemunhas de Jeová são conhecidas como um povo feliz. Já percebeu isso? Mesmo diante de sérias aflições, muitos cristãos fiéis conseguem lutar com seus problemas pessoais e perseveram mantendo a alegria. Nós temos vários exemplos aqui, assim, em nossa congregação, de irmãos que passam por vários problemas sérios, mas mesmo assim eles mantêm a alegria, eles continuam a perseverar. Como conseguem isso? Bem, essa pergunta é importante, porque o desânimo causado pelas aflições, irmãos, pode enfraquecer a nossa determinação de continuarmos fiéis a Deus. As tempestades da vida podem fazer a gente retroceder, podem nos fazer desanimar. Mas qual é o perigo do desânimo? Veja só comigo o que a Bíblia fala sobre o desânimo no texto de Provérbios, no capítulo 24. Veja só. Como o desânimo é algo perigoso. Provérbios 24, versículo 10, diz assim: Se você ficar desanimado no dia da aflição, sua força será escassa. Então, é claro que se entregar ao desânimo não é uma boa ideia. Não vai ajudar em nada a gente, muito pelo contrário, né? Vai tirar ainda aquele pouquinho de força que ainda temos para lutar. E sabe por que, irmãos, nós não precisamos ficar desanimados diante das aflições da vida? Porque nós não estamos sozinhos. Nós temos alguém muito poderoso ao nosso lado. Veja só quem é. Aqui no Salmo capítulo 37, versículo 39. Abra sua Bíblia, por favor. Salmo capítulo 37, versículo 39. Veja por que não precisamos ficar desanimados. A salvação dos justos vem de Jeová. Ele é a sua fortaleza no tempo da aflição. Então nós temos um poderoso e amoroso Pai Celestial. Nas situações mais aflitivas da vida, não importa o tamanho do nosso problema, da nossa aflição, Jeová, ele pode ser a nossa fortaleza, pode nos dar forças, nos apoiar, nos dar sabedoria para enfrentarmos qualquer adversidade. Mas como ele faz isso? Como Jeová nos ajuda?
através dos meios que Ele proveu para fazer isso, para nos ajudar. Então, a partir de agora, nós podemos falar de 3 dessas provisões que Jeová usa para nos ajudar. A primeira provisão é a oração. A oração é o meio que nós podemos usar para nos comunicar com Jeová em qualquer momento difícil que nós estejamos passando, em qualquer situação difícil. Observe o poder que a oração tem, lendo comigo aqui em Filipenses, carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7. Vejam como que a oração pode nos ajudar. Carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Diz assim: Não fiquem ansiosos por causa de coisa alguma, mas em tudo, por orações e súplicas, junto com agradecimentos, tornem os seus pedidos conhecidos a Deus. E a paz de Deus, que está além de toda compreensão, guardará o seu coração e a sua mente por meio de Cristo Jesus. Então, quando estamos aflitos, irmãos, a melhor coisa a fazer é transformar as nossas preocupações em orações. Se fizermos isso, pode ser que Jeová nos ajude de um modo que supere todas as nossas expectativas. Já sentiu isso? Já sentiu uma resposta de Jeová para uma oração sua que foi além do que você esperava? Isso é muito bom. Mas talvez Jeová ele não faça um milagre. Mesmo assim, nós podemos ter certeza que nós receberemos a paz de Deus. Jeová nos dará um coração calmo, nos dará resiliência para suportarmos qualquer dificuldade, nos dará sabedoria, mas nós temos que pedir isso em oração. Mas às vezes pode acontecer que a aflição, a pressão são tão fortes que você sinta dificuldade de orar. Isso é comum, acontece com alguns irmãos. Eles não conseguem fazer orações nos momentos difíceis. Não é falta de fé, mas apenas o desejo de ficar calado. A pessoa não sente vontade de se comunicar com ninguém, nem mesmo com Jeová. Se isso acontecer com você, lembre-se do que está escrito aqui no Salmo 34, 18. Veja só, que garantia nós temos aqui. No Salmo capítulo 34, versículo 18. Olha só. Jeová está perto dos que têm coração quebrantado. Ele salva os que têm espírito esmagado. Jeová, ele nunca nos abandona, irmãos. Ele continua ali ao nosso lado, nos apoiando por perto. Preste atenção nessa história que aconteceu alguns anos atrás. Uma mãe lá nos Estados Unidos, ela correu para o hospital com seu filhinho de 2 anos que estava com uma grave inflamação na garganta. Aí os médicos examinaram a criança e viram que realmente era grave e a criança precisava ser internada. Ela passaria a noite no hospital. Onde você acha que a mãe passou a noite? Será que ela voltou para casa e pensou, quando der certo eu volto lá e busco meu filho? Não, né? Ela passou a noite ali mesmo, no hospital, numa cadeira, ao lado do seu filhinho. Irmãos, se nós, humanos imperfeitos, cuidamos assim de nossos filhos, quanto mais Jeová, o nosso Pai Celestial, cuidará de nós. Por isso, mesmo que você sinta dificuldade em orar, faça esforço para falar com Jeová em oração, mesmo que sejam poucas palavras, mesmo que seja apenas gemidos de dor, mas pode ter certeza que Jeová estará ali do seu lado e ele entenderá o que você está sentindo no coração. Uma segunda ajuda que o nosso Pai Jeová nos oferece em tempos de aflição, nós encontramos aqui no Evangelho de João, no capítulo 14. Vejam comigo. João, capítulo 14. Versículos 16 e 17. Jesus que disse, João 14, 16 e 17. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro ajudador, para estar com vocês para sempre,
o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque permanece com vocês e está em vocês. Então temos à nossa disposição o Espírito Santo, a força ativa de Jeová, a força mais poderosa do universo. Como ajudador ou consolador, o Espírito Santo de Deus, irmãos, pode nos dar coragem, sabedoria e força sobre-humana para lidarmos com qualquer adversidade. E é só quando nós sentimos esse Espírito agir em nossa vida que nós conseguimos entender a sua importância. Davi tinha consciência disso, tanto que lá no Salmo 51:11, ele implorou que Deus não tirasse dele o Espírito Santo. Davi ele reconhecia a importância do Espírito Santo em sua vida. Por exemplo, quando ele era ainda um adolescente, esse mesmo Espírito habilitou Davi a derrotar Golias, um soldado filisteu experiente que tinha cerca de 2,90 metros de altura. Imaginem! Esse mesmo Espírito ajudou Davi a vencer muitas outras batalhas e dificuldades da vida e até mesmo a escrever diversos salmos inspirados. Bem, é provável que a gente nunca escreva um salmo, né? Mas com certeza, irmãos, chegará dias que enfrentaremos na vida obstáculos tão grandes como aquele gigante Golias. Mas temos que entender que esses obstáculos, eles são pequenos em comparação com o poder de Jeová, que não tem limites. Uma outra importante ajuda que Jeová fornece durante as aflições de nossa vida está belamente descrita aqui em Provérbios capítulo 17, versículo 17. Olhem só. Provérbios 17:17. O verdadeiro amigo ama em todos os momentos e se torna um irmão em tempos de aflição. Então Jeová, ele também pode nos amparar por meio de nossos verdadeiros amigos, os nossos irmãos espirituais. Veja um exemplo bíblico de como Jeová pode fazer isso. Certa vez o apóstolo Paulo, ele estava passando por um momento muito difícil. Vejam as suas palavras aqui em 2 Coríntios, no capítulo 7. 2 Coríntios, no capítulo 7. Veja comigo o versículo 5. Note as preocupações de Paulo nessa carta aos Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. De fato, quando chegamos à Macedônia, não tivemos alívio, mas continuamos a ser afligidos de todos os modos. Havia lutas por fora, temores por dentro. Podem deixar a Bíblia aberta aqui. Então, Paulo e seus companheiros estavam bem aflitos. Além da intensa perseguição ali na Macedônia, Paulo também estava preocupado com seus irmãos lá em Corinto, porque eles estavam passando por alguns problemas e Paulo ainda não tinha recebido notícias deles. Ele não sabia como eles estavam. Tudo isso, a perseguição, essas preocupações, geravam muita ansiedade para o apóstolo Paulo. O que será que Jeová fez para o ajudar? Note só a ajuda que ele providenciou nos versículos seguintes, versículos 6 e 7 agora. Mas Deus, que consola os desanimados, nos consolou com a presença de Tito. E não somente com a presença dele, mas também com o consolo que ele recebeu por causa de vocês, coríntios. Pois ele nos contou do seu desejo de me ver, da sua profunda tristeza, da sua sincera preocupação por mim, de modo que me alegrei ainda mais. Então, por meio de Tito, um irmão espiritual, Jeová tirou os temores, tirou as aflições de Paulo e ele conseguiu renovar a sua alegria. Hoje nós podemos contar com essa mesma ajuda. A congregação é uma expressão do amor de Jeová. E nossos irmãos são uma demonstração do cuidado de Deus conosco. Nós temos que sempre ter isso em mente. Veja um exemplo que mostra isso. Uma irmã que lidava com uma doença grave de seu marido, ela escreveu o seguinte para a filial do seu país. Notem as suas palavras.
Por causa do amor e do cuidado que recebemos de nossos irmãos espirituais nesses momentos difíceis, sinto como se Jeová nos tivesse carregado na palma da mão. Sou muito grata por fazer parte da maravilhosa organização de Jeová. Então, é na congregação, é no convívio com nossos irmãos que vamos encontrar apoio, vamos encontrar consolo em nossas dificuldades. No entanto, por mais estranho que pareça, infelizmente, alguns deixam que o desânimo, que as preocupações interfiram na sua assistência às reuniões. Já percebeu isso? Algumas pessoas preferem se isolar. Elas preferem faltar às reuniões. O que será que Jeová diz a respeito do isolamento? Bem, lá em Provérbios capítulo 18, versículo 1, diz que aquele que se isola, ele despreza toda a sabedoria prática. Então, se temos um problema ou uma preocupação, irmãos, será que faltar às reuniões vai ajudar em alguma coisa? É claro que não. Muito pelo contrário, né? Então, mesmo sem vontade, faça esforço para frequentar regularmente as reuniões. Devemos sempre resistir ao desejo de se isolar. Sim, irmãos, essas 3 provisões que analisamos aqui hoje, a oração, o Espírito Santo e a congregação, provam que Jeová é realmente um Pai amoroso que se importa com cada um de nós. Mas precisamos fazer a nossa parte e não deixar que nada enfraqueça a nossa relação com Ele. Será que estamos agora, nesse exato momento, nos beneficiando dessas provisões? Somente assim estaremos preparados para enfrentar qualquer adversidade e até adversidades maiores que com certeza virão em nossa vida. Veja o que passou um irmão, um ancião citado na Sentinela 1º de novembro de 2005. É um relato meio forte, mas está na Sentinela. E nós podemos aprender muitas coisas. Ele foi fazer alguns exames, ele descobriu que estava doente. Havia um tumor maligno no seu cérebro. Ele contou a sua reação. Tenho de admitir que, a princípio, eu fiquei me perguntando se Jeová estava zangado comigo ou se realmente me amava, mas estava decidido a não me afastar dele. Então, nós aprendemos várias coisas nesse relato, né? Esse irmão, que é um ancião, ele chegou a questionar se Jeová o amava, se Jeová estava bravo com ele. É algo sem sentido, nós sabemos disso. Mas isso não quer dizer que esse irmão estava fraco espiritualmente. Isso realmente acontece. O impacto de uma notícia ruim mexe muito com as emoções de uma pessoa. Então nós precisamos entender isso. Pode mexer com as nossas emoções, pode mexer com as emoções de nossos irmãos. Nós precisamos entender. E cada pessoa reage de um jeito. No caso desse irmão, pensamentos negativos começaram a rodear a sua mente. E quando isso acontece, quando pensamentos negativos começam a martelar a nossa mente, isso só aumenta o nosso sofrimento e pode nos afundar numa depressão. Mas como lutar contra os pensamentos negativos, mesmo passando por um momento difícil na vida? Como fazer isso? Bem, a Bíblia ela tem uma receita bem simples e que funciona. Veja comigo aqui a carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 8. Uma receitinha bem simples. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Por fim, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é de séria preocupação, tudo que é justo, tudo que é casto, tudo que é amável, tudo de que se fala bem, tudo que é virtuoso e tudo que é digno de louvor, continuem a considerar essas coisas. Então, precisamos investir em pensamentos bons, pensamentos positivos. A palavra usada aqui, considerar, também pode ser traduzida por pensar, meditar. E é aí que mora o segredo. O nosso cérebro ele só consegue se concentrar plenamente numa única coisa por vez.
Por exemplo, tente se concentrar em 2 assuntos importantes ao mesmo tempo. Você vai ver que isso é impossível. Ou pensa numa coisa, ou pensa em outra. Então, se colocarmos pensamentos bons em nossa mente, pensarmos em coisas edificantes, pensarmos nas coisas boas que ainda temos na vida, é bem provável que não sobre espaço para os pensamentos e os sentimentos negativos. Mas é preciso fazer essa troca. Por exemplo, quando ouvimos na rádio uma música de que não gostamos, será que nós ficamos ali sofrendo, ouvindo aquela música até o fim? Não, né? A gente vai lá e muda a música, troca a rádio. Nós devemos fazer o mesmo com os nossos pensamentos, devemos treinar para fazer isso. Não é algo fácil, mas nós conseguiremos, com bastante treino, fazer que pensamentos positivos dominem a nossa mente e não os pensamentos negativos. Outra lição que o relato desse irmão nos deixa é que ele não deixou que o seu problema enfraquecesse a sua relação com Jeová. Relembrando, ele disse, eu estava decidido a não me afastar dele. Então, diante de graves problemas, infelizmente, alguns têm a tendência de se afastar de Jeová, quando na verdade deveriam se apegar ainda mais a ele. Nós já falamos aqui hoje sobre isso, Alguns deixam de orar, outros deixam de frequentar as reuniões e assim por diante. Agir assim, irmãos, indicaria falta de confiança no amor de Jeová. Isso mesmo, falta de confiança de que Jeová nos ama. É como se a pessoa dissesse no inconsciente, Jeová não se importa, eu vou ter que resolver esse problema sozinho. Só que não é assim. A Bíblia mostra exatamente o contrário. A verdade é que o amor de Jeová e de Jesus por nós, irmãos, é maior do que qualquer provação. Veja isso aqui em sua Bíblia, na carta aos Romanos, no capítulo 8. Veja como o amor de Jeová é maior que qualquer coisa. Romanos, capítulo 8, versículo 35. Diz assim, quem nos separará do amor do Cristo? Será tribulação, ou aflição, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Veja agora os versículos 38 e 39. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem governos, nem coisas presentes, nem coisas por vir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nada, nenhuma dificuldade, nenhum problema pode separar você do amor de Jeová. Se fizermos a nossa parte, Ele fará dele. Então, não permita que nada enfraqueça a sua relação com Jeová. E aquele irmão da experiência pode comprovar isso. O benefício de se fazer isso, de manter a sua relação com Jeová. Ele continua dizendo na sua experiência, orava a Jeová falando sobre as minhas angústias, e Jeová me ajudou, muitas vezes me consolando por meio de minhas irmãs e meus irmãos cristãos. Então, 2 provisões que citamos aqui hoje, As orações e a companhia de nossos irmãos. E ele continua, recebi muitas sugestões práticas baseadas nas suas experiências de lidar com doenças graves. Recebi bondosas ofertas de ajuda e pude perceber que Jeová não estava triste comigo. É claro que tenho de continuar lutando contra a minha doença e eu não tenho certeza do futuro. Mas estou convencido de que Jeová está comigo e de que continuará a me ajudar a perseverar nessa provação. Realmente, irmãos, não resta dúvida de que Jeová nos ama e está disposto a nos ajudar. Bem, mas é verdade que, mesmo com todo esse apoio de Jeová, com o apoio de nossos irmãos, de todas essas provisões que temos, algumas aflições persistem em doer, persistem em machucar o nosso coração, nos deixar deprimidos. Problemas que não têm solução agora, não tem solução esse problema no mundo que vivemos. Alguns precisam suportar a cada dia a dor da saudade de alguém que se foi, ou uma doença degenerativa,
um trauma emocional, limitações da idade, coisas que não têm solução agora. Esse é o seu caso? Se esse é o seu caso, então siga o conselho que Jeová dá em sua palavra. Veja só, segundo aos Coríntios, no capítulo 4. Um conselho importante para todos nós. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18. Se você tem um problema que não tem solução agora. Segundo aos Coríntios 4, 16 ao 18. Por isso, não desistimos. Porém, ainda que o homem que somos por fora definhe, certamente o homem que somos por dentro está sendo renovado a cada dia. Pois, embora o sofrimento seja momentâneo e leve, produz para nós uma glória de grandeza extraordinária, uma glória eterna. Ao passo que fixamos os olhos não nas coisas vistas, mas nas coisas não vistas, porque as coisas vistas são temporárias, mas as coisas não vistas são eternas. Precisamos olhar para mais além de nossos problemas, porque os nossos problemas hoje, sem solução, são problemas temporários. Precisamos, irmãos, manter os nossos olhos fixos no futuro eterno e feliz que temos pela frente. Essa visão espiritual pode renovar a cada dia a nossa determinação de perseverar até o fim deste mundo. E até esse dia chegar, nós queremos manter a mesma certeza que Davi tinha quando foi inspirado a escrever o Salmo 34, 19. Ele escreveu: muitas são as dificuldades do justo, mas Jeová o livra de todas elas. Sobre 74.600.000 resultados data. 10 modelos de direct de 10 modelos English. Olá, seja bem-vindo ao meu canal no YouTube. Olá, seja bem-vindo ao meu canal no YouTube. Aqui você vai encontrar vídeos sobre temas como fé, English V, sobre 8.400.000. Espero que você tenha gostado do meu canal no YouTube. Neste canal, eu compartilho com vocês as reflexões sobre a fé, a esperança e o amor de Deus. Quero agradecer a todos que me acompanham e me apoiam nessa missão de levar a palavra de Deus para o mundo. Se você gostou dos meus vídeos, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal. Que Deus abençoe você e sua família. Até a próxima!